Bem-vindos ao Insight, eu sou o Gui Gatti e tenho o prazer de estar aqui hoje para falar sobre autenticidade, saúde mental e empoderamento com uma convidada muito especial, Catarine Raggi. Catarine, bem-vinda. Obrigado, Gui. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu. Catarine, a gente se conheceu na FedEx, obviamente, você estava na área de segurança, mas eu me lembro bem que você foi convidada a participar de um programa que a gente fazia chamado Outspoken, sobre diversidade, equidade e inclusão para o público LGBTQIA+. Conta um pouco da tua participação. Foi muito legal porque nós somos todos muito engajados nesse quesito. Isso é um tema que me aproxima, me apaixona, porque eu sou mãe de um trans, né? Eu posso dizer para você que naquele momento ali, que eu tive a oportunidade de ser eu mesma, de falar sobre mim como mãe, num aspecto tão importante da minha vida, me posicionar com tanta naturalidade e receber, por surpresa, o posicionamento das pessoas dizendo como você lida com tudo isso com tanta tranquilidade, né? Não se trata de mim, né? E meu filho não se define por isso. Eu tenho um filho que é talentosíssimo. Eu fico emocionada. E eu lembro dos comentários do lado, um monte de coração. Muita gente, as pessoas ficaram Foi loucas. uma adesão incrível, não foi? Foi um negócio assim incrível. Foi incrível. E é o que a gente estava falando, né? O líder abre as portas para as pessoas serem elas mesmas, e isso tem um efeito muito grande na organização como um todo. E foi linda a tua participação. Foi lindo demais. E foi lindo poder trazer isso de uma maneira muito natural. Porque é assim que eu consigo experimentar, eu não consigo enxergar de um jeito diferente. E eu sei que ali, como líder, as pessoas me olharam de outro jeito, falaram, eu não sabia que você tinha essa experiência, né? E como você processa tudo isso? Então, foi muito interessante poder externar, que é a vulnerabilidade que a gente tanto fala, que é importante, a autenticidade. Externar quem eu sou, uma parte da minha vida, falando sobre uma pessoa que eu amo tanto, que eu admiro tanto, por tantas outras características que ele tem, de uma maneira natural, dentro de um meio corporativo. Olha que bonito ter essa oportunidade de expressar isso com tamanha verdade, naturalidade. Foi lindo aquele momento. Foi lindo. E no final as pessoas voltaram à tela, aqueles olhinhos todos esbugalhados, ou seja, tanto que emocionou tantas pessoas. Que muita gente ficou realmente assim tocada. Eu recebi muitas mensagens. Nossa, foi lindo o quanto as pessoas se identificaram com aquele momento meu e me viram de uma maneira tão humana. Maravilha. Foi muito legal. E você se envolve muito com o tema de saúde mental. Sim. Então, conta um pouco pra gente como é que você faz trabalhando com segurança na FedEx e esse teu interesse sobre saúde mental, de onde veio, como começou e para onde está indo. Bom, Gui, começou desde a infância. Eu acho que a gente começa a perceber quem a gente é nos primeiros anos da nossa vida. Eu sempre observei o comportamento humano. Sempre achei interessante entender como as pessoas lidam com os desafios da vida. Claro que na perspectiva infantil é diferente, né? E aí fiz psicologia, me tornei psicoterapeuta clínica, continuo atuando na área, mentora de inteligência emocional, em paralelo com a minha carreira corporativa, né? E tem sido assim uma jornada muito interessante porque eu sou apaixonada pelo comportamento humano e pela vida em si. Então acho que tudo se conversa. E quando foi que você começou a trabalhar temas de saúde mental na mídia social? Tem alguns bons anos já. Eu vim investindo já há alguns anos, algumas décadas, digamos assim. Não vou falar a minha idade, tá? A gente não precisa. Mas a gente vem investindo aí há algumas décadas já em projetos de desenvolvimento da inteligência emocional e a gente sabe que o melhor canal hoje, né, cada vez mais, é distribuir pelas redes sociais o máximo de conteúdo reflexivo. Eu acredito que quanto mais a gente puder encontrar tempo para contribuir para o crescimento do outro e estar a serviço do outro, então a gente vem buscando formas de livros, podcasts, palestras, várias frentes para poder tentar contribuir o máximo. Eu acho que é parte da busca do propósito, né, Catarine? Eu acho isso. que, inclusive, eu senti isso muito na minha transição, Sim. Deixando a FedEx, que eu queria fazer alguma coisa que tivesse um propósito maior, né? E a minha saída da FedEx foi muito tranquila, foi muito amigável, a FedEx foi sempre muito generosa comigo, mas eu estava num momento que eu precisava de um propósito maior. Eu não sabia exatamente qual era, então eu tomei a primeira fase, vamos dizer, criando vídeos que tinham mensagens importantes, Sim. de mentores que foram, para mim, muito importantes. E eu gostei muito daquele processo e me encontrei nesse processo, né? Ele acabou me ajudando muito nessa transição.
E aí, na busca do que você realmente gosta, do teu propósito, a gente começa a encontrar, às vezes, uma pessoa que a gente até não lembrava que existia, ou não sabia que existia. Sim, né? É interessante isso, né? É muito bom. Sua história é muito interessante, porque você tem um background bem diferente e a sua trajetória te trazer até aqui, até esse momento onde as suas histórias se tornam inspiração, é belíssimo. É muito bonito de ver. Parabéns. E poder ter um impacto positivo na vida das pessoas, né? Eu acho que crescemos muito como seres humanos quando a gente vê que pode ter um impacto positivo e fazer com que as pessoas não tenham que passar alguns dos perrengues que nós passamos. Aprendam com a nossa trajetória, né? Na nossa trajetória. E a questão da saúde mental hoje é tão importante, até a gente estava comentando antes aqui de começar, sobre algumas meninas que estavam do lado de um café, e elas falando sobre estar em burnout, na aula de matemática. Eu falei, puxa vida, realmente Imagina. a gente tem um momento de pressão sobre as pessoas muito grande, muito maior, talvez, do que aquele que a gente passou, mas isso muda tanto as pessoas quanto o ambiente de trabalho. Né? E você tem falado muito sobre isso. Muito. O burnout está super em alta. Na verdade, agora é um nome que está, no momento, dominando a mente da gente, mas já é algo que os sintomas já existem há muitas décadas, né? E o que é o burnout? É quando a gente se perde completamente da gente. É o vício físico, mental, emocional, no modo de sobrevivência. A gente para de viver e passa a sobreviver. A gente passa a repetir padrões, né? É como se o nosso corpo tivesse quimicamente viciado em repetir padrões. Então, a gente para de agir de maneira consciente, a gente para de raciocinar sobre o que está acontecendo conosco e a gente passa somente a reagir. Tem um autor, que é o Viktor Frankl, eu amo o trabalho dele, que ele criou a logoterapia, e ele fala exatamente sobre isso. Toda a teoria dele é baseada exatamente na busca do sentido. Ele passou pelo campo de concentração, ficou 3 anos lá, perdeu tudo que ele tinha de mais importante. As pessoas, né? A esposa, a grávida, o irmão, os pais, todos os seus manuscritos. Mas ele encontrou algo que ninguém pode tirar da gente, que é o sentido, né? Que é esse fôlego que faz a gente viver, seguir. Então, o burnout é exatamente a perda dessa referência. Assim como vem outros processos, transtorno de ansiedade, a própria depressão, que são questões que precisam ser tratadas com muito cuidado, mas tem sinalizadores lá atrás. Então, quando a gente começa a perder a relação conosco, a coisa começa a ficar complicada, né? E nesse teu processo de estudar, né, saúde mental, burnout, enfim, depressão, você criou o Mood. Criei. Conta pra gente, então, o que é o Mood. A Mood, ela é uma empresa de mentoria com o objetivo de elevar o nível de consciência e desenvolver a inteligência emocional nos líderes. Lembrando que para nós nos autodenominarmos líderes, a gente não precisa ter um crachá que diga ali o seu cargo. Todos nós somos líderes em algum ambiente. Na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pets, com o nosso relacionamento, em qualquer ambiente. Líderes de nós mesmos, da nossa própria história. Então, a Mood, ela vem com o objetivo de resgatar esse lugar próprio de cada um de nós, resgatar a autenticidade, resgatar o desejo de viver e curar essas doenças que vêm apagando a identidade das pessoas. Então, a gente tem 5 pilares, que são 5 P's da Mood, começando pela persona, que é a identidade. Quantas vezes a gente está num processo terapêutico e o terapeuta pergunta, me fala um pouco de você. E você para... Trava. Tipo, oi? Dá aquele carregando, né? Tá charging ali. Porque você perdeu a referência de quem é você, né? Esse é o primeiro ponto, é o resgate da identidade. É a gente construir ou retomar quem sou eu, né? O que é importante para mim? Quais são os meus lastros de valores? Porque nós estamos, ao longo da vida, assumindo personas, que são as máscaras sociais que a gente precisa ocupar. Eu não posso ser com meu esposo a mesma coisa que eu estou sendo aqui com você. Exato. Mas o meu lastro de valores tem que se comunicar. Senão se torna insustentável para mim. Então, a identidade é esse resgate, é o persona, né? É você saber de novo quem sou eu. Depois a gente vem para o propósito, que é o sentido, que a logoterapia fala muito, né? A psicologia positiva, que é a gente poder restaurar o senso de sentido. Para onde que eu estou indo? Como você falou da sua história, né? Quer dizer, toda a minha trajetória, eu sou muito grato por ela e agora eu divido essas histórias com as pessoas e inspiro outras pessoas. Então, saber para onde você está indo muda toda a sua referência com a vida, sua relação com a vida. Terceiro P, que é pertencimento. Imagina você estar num lugar onde você não se sente importante estando ali.
Na família não acontece isso. Muitas vezes um membro pode ser excluído emocionalmente, não necessariamente fisicamente, mas a exclusão, ela gera uma dor profunda no emocional da pessoa. Então, o pertencimento é o terceiro P. Depois a gente vem para o progresso, que é fazer inserção em pequenas áreas da vida. São os microgestos que mudam tudo. A OMS criou uma referência de saúde algumas décadas atrás que eu gosto muito. Dividiu a saúde em 4 áreas. Saúde física, mental, social e emocional. Então, essas 4 áreas precisam estar em equilíbrio. E o progresso é exatamente isso. São pequenas intervenções que a gente faz em uma das áreas e gera o efeito cascata. Qualquer intervenção que a gente faz num pequeno ponto, ele vai ter desdobramentos, porque nós somos seres integrais. A gente não tem como dissociar quem a gente é, né? Aquela história antiga de que, eu deixo o meu saco de problemas na porta da empresa. Não existe. Nunca existiu, Não existe. né? Somos únicos. Vou deixar metade da minha identidade lá em casa. Não tem como. E trabalhar. Não tem como. O que eu viver vai ser levado, né, para frente. Pois é, ele até tem, mas você não consegue tirar tudo que você pode tirar daquela pessoa em termos de performance, de criatividade, de empoderamento, participação. Ou seja, se a pessoa não se sente integrada naquele espaço, ela não se sente animada para estar ali dando o melhor de si. Ela vai estar no piloto automático. Ela vai estar no piloto Que é o último P, automático. o performance, né? Que é essa garantia. Essa garantia de que você vai conseguir performar, ser um adulto saudável. Né? Funcional, digamos assim, que é o que a gente costuma dizer. Isso é fundamental. E aí a Mood, ela traz essa linguagem que é uma alfabetização emocional. Nós somos analfabetos emocionais. A gente não sabe falar sobre o que a gente sente, né? A gente ignora esse recurso de linguagem poderosíssimo. Então, a Mood, ela tem várias intervenções que trazem para a rotina. Aí a gente criou vários recursos tecnológicos interessantes, porque hoje não tem como a gente querer entrar na rotina de alguém sem a tecnologia, não faz sentido. Sim. Então, a gente criou vários recursos interessantes que fazem com que você use isso dentro do seu tempo, entendendo que a linguagem emocional, ela é parte de você, ela é parte de nós, e precisa ser levada em consideração. Então, a Mood é um grande sonho sendo realizado. Que bom, eu fico contente, fiquei animadíssimo de saber sobre a Mood, viu? Agora, eu quero trazer um pouco de volta ao primeiro P, o P da autenticidade, da identidade, né, da persona. Porque, por mais que as pessoas queiram ser elas mesmas, elas não se sentem à vontade. E aí, nesse contexto, Catarine, qual é o papel do líder? Como você vê o líder na empresa realmente fazendo a diferença para criar um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas e, com isso, performar melhor? Eu acho que o líder, ele é o grande, é o maestro do processo, né? É ele quem está ali dando ao time o espelho que ele quer. O que se reflita vai ser através dele, né? Então, eu acho que o líder, a partir do momento que ele assume uma postura de vulnerabilidade, uma postura de ser humano, de ser real, de não ter receio de falar sobre as suas fragilidades. E eu não estou dizendo isso porque as pessoas têm uma interpretação de que fragilidade vai me expor ao julgamento, né? Eu vou ser colocado numa posição onde eu não sou mais aquele chefe antigo, né, que sabe tudo. Nós não precisamos saber tudo. O líder é aquele que identifica o potencial dos seus liderados e dá a eles a autonomia de serem quem eles são dentro do seu melhor. Então, quando você assume o seu lugar de líder com tranquilidade, com leveza, com consciência, você faz com que o time brilhe. Você atinge resultados financeiros incríveis, você atinge resultados de criação, de sugestões, as pessoas se sentirem integradas ao ambiente, sabe? Aquela sensação de eu amo vir para cá. Eu não me sinto obrigado a vir. Não é doloroso para mim, porque eu sei que a minha presença é importante. Então, o líder que reflete esse lugar de conforto e que ele vive isso, porque a gente não pode vender uma imagem que a gente não experimenta. Tem que ser coerente, né? Tem que ser. Eu acho que você tem toda a razão e eu tive a felicidade de trabalhar tanto tempo na FedEx, uma empresa que realmente é focada em pessoas e que tinha um líder, infelizmente faleceu, nós perdemos o Fred esse ano, mas que era uma pessoa que realmente se preocupava com os outros. Ele era humano, ele, quando visitava as operações, ele queria apertar a mão de todo mundo. Mesmo o pessoal de segurança não deixando, ele saía, se escondia, ia lá. E eu me lembro uma vez, Catarine, que nós estávamos em uma convenção, era em 2015, no começo do ano, e era uma convenção, se não me engano, em Boston, e o Fred estava falando.
E ele disse àquele grupo de diretores e presidentes, vice-presidentes, que naquele ano a Suprema Corte iria aprovar o casamento gay e que aqueles que não estavam a par ou que não entendiam isso, que era melhor que eles começassem a se ajustar às novas realidades. Mas, assim, realmente era uma pessoa que inspirava a todos a tratarem as pessoas não só com respeito, mas com admiração pelas diferenças. Sim, que é o que a inclusão prevê, porque as pessoas entendem que incluir é tolerar, mas incluir é valorizar, né? Tomar consciência de que o outro é valioso por ser quem ele é e não tolerar a diferença, né? A gente tem um padrão, os seres humanos têm um padrão, nós precisamos encaixar tudo em caixinhas. A gente precisa de caixinhas para tudo. Tudo tem que ter um rótulo, tudo tem que ter uma tag, porque fica mais fácil da gente processar. Tudo que está rotulado, a gente já sabe como tratar, né? Exato, então, tudo que foge um pouco do que está em alguma caixa gera um desconforto muito grande. E aí algumas pessoas demoram mais tempo para processar aquela diferença, né? E olha, quando o líder abre a porta para as pessoas serem quem elas são, elas começam a exercitar isso. E não é fácil. Também não é fácil, né? Para quem a vida inteira teve que inventar namoradas, teve que inventar histórias, né? Ou aparecer sozinho e falar, não tem ninguém. Enfim, você acaba usando o teu tempo para criar essas, né? Tentar ser um padrão que você não é. Quando o líder abre a porta, você começa a poder exercitar. Sim. E não é fácil. Mas fica cada vez mais fácil. Isso eu posso realmente dizer. Você respondeu uma pergunta de alguém, muitas vezes eu me encontrava com outros executivos em reuniões ou convenções, e era muito comum que as pessoas perguntassem, e a tua esposa? Né? E em algum momento eu tinha que falar, não, eu não tenho uma esposa, eu tenho um esposo. E isso dava aquelas borboletas na barriga, né? Sempre Sim. dava. Mas cada vez menos. Cada vez menos. E eu fui me dando conta que se a gente não conseguir tratar as nossas diferenças com naturalidade, como esperar que as outras pessoas o façam? Né? Então, é um exercício que começa com o líder e que depois volta para todo mundo para começar aos poucos a exercitar e voltar a ser quem elas realmente são. Sem dúvida. Esse processo que é o empoderamento, né? É quando a autenticidade e a segurança dão as mãos, a gente já entendeu quem a gente é. A opinião do outro já não é tão relevante, determinante para influenciar o meu posicionamento e eu me sinto seguro para me colocar no mundo. Isso é o empoderamento. É a forma que você encontra de comunicar a sua verdade. Né? Por isso que fica leve. A autenticidade, a gente pode usar uma analogia, é como se você quisesse atravessar uma piscina sem respirar. Você resolve, a vida é a piscina, e você resolve atravessar ela sem respirar. Vou fazer um nado aqui sem respirar nada. Você não consegue ter o prazer do nado, você não consegue sentir nem a água, você só pensa em chegar do outro lado para você emergir. Então, quando você consegue curtir a trajetória, mesmo que você leve mais tempo, é você sendo você. Você pode respirar, você tem fôlego emocional. Você consegue observar a paisagem, você consegue curtir a vida, viver, sair do modo de sobrevivência. Então, e existem estudos, né, que mostram que as pessoas que estão realmente mais empoderadas, autênticas, que se encontram na sua identidade, produzem mais. Produzem mais. Hoje a gente tem 76% do mundo, né, dos funcionários, do meio corporativo, de todos os trabalhadores, com sinais de burnout. A gente tem números absurdos de pessoas com sinais de depressão, com transtornos de ansiedade. O que é que o transtorno de ansiedade faz? Ele turva a nossa mente. Alguém consegue enxergar alguma coisa durante uma crise de ansiedade? Não. Tanto que um dos exercícios muito simples para você sair de uma crise de ansiedade é você focar num objeto que está na sua frente. É trazer você para o momento presente de volta. Porque a ansiedade está te jogando para o futuro. A depressão está te jogando para o passado. Para a culpa, para os arrependimentos, para o que eu não fiz, as escolhas que eu deixei de fazer. Né? Então, tudo é para tirar você da experiência do agora, que é estar consciente. E, ao mesmo tempo, assim, a gente está num momento que existe tanta preocupação com relação à inteligência artificial e à tecnologia tirar o trabalho das pessoas, né? E tanto foco na tecnologia em si, que eu acho que é importantíssimo a gente falar das pessoas, porque as pessoas que ficam nos trabalhos corporativos, elas devem estar super empoderadas com a tecnologia também. Sim. É onde isso fica muito claro. E eu trabalhei muito tempo na área de Customer Experience, Call Center. Sim. Cada vez mais a tecnologia acaba tomando as ligações, né? Então, nós começamos lá atrás, onde a maioria das ligações eram
para falar sobre pedidos de precificação ou informação. Veio a web, está tudo na web. Depois a gente começou a fazer tracking de pacotes também usando tecnologia. Então, já não preciso de pessoas que entram ali no sistema. Seu pacote está aqui, seu pacote está ali. Então, já elimina. Isso vai reduzindo o staff. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? As pessoas que ficam, elas ficam com os problemas mais complexos. E elas têm que estar muito bem preparadas para tratarem esses problemas. Então, para onde eu estou indo? Hoje, essas pessoas que ficaram, elas têm muito mais tecnologia para tratar e resolver os problemas. Mas se elas não estiverem preparadas, empoderadas, treinadas, felizes, aquela relação, aquela interação com aquele cliente não vai necessariamente ser boa, ela não vai resolver o problema, você vai ter um cliente insatisfeito e não é bom para a empresa. Ou seja, a empresa colocou toda aquela tecnologia à disposição daquelas pessoas e não preparou as pessoas para fazer a coisa certa. Para lidar com a exceção, né? Para lidar com Porque a exceção é que é a crise. Com um problema onde ela tem que tomar decisão, ela tem que resolver e ela tem que estar afim de fazer isso tudo. E ela tem que escutar, que é uma das habilidades de comunicação muito negligenciada. A gente acha que comunicar é só falar, né? Comunicar também é ouvir. Eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de estar com alguém no telefone com um problema grande e a pessoa simplesmente falar, não posso resolver, vai lá e manda um e-mail. Ou seja, se você tomou aquele tempo todo para chegar numa pessoa, que hoje em dia é bem difícil... Pois é. Você chegar naquela pessoa e aquela pessoa falar, não posso te ajudar, é morrer na praia. Exatamente. Imagina quando você liga, você passa por vários steps, como você está falando, né? Aí você chega na pessoa achando assim, ai, finalmente, vou viver um alívio. E aí a pessoa te responde... A pessoa te responde simplesmente que ela não é capaz de seguir nada diferente do que a máquina te contou. Exato. Então, isso é despreparo emocional. Isso é frustrante. Frustrante. E se é frustrante para o cliente, é ruim para a empresa. Tem uma frase que eu amo, que fala assim, 100% das pessoas, dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exatamente. É uma frase de Simon Sinek que eu amo, porque tudo se trata de pessoas, no final das contas. Não tem para onde correr, não é? Exatamente. Quem está comprando o serviço, quem está vendendo o serviço. Eu não poderia falar diferente, né? 33 anos de PSP, pessoa, serviço, lucro, então é uma coisa que fica meio enraigada, mas não é só porque eu vivi, não, é porque a gente viu isso funcionar. Nos 33 anos a gente viu o tamanho do poder que tem a gente tratar as pessoas, colocar as pessoas em primeiro lugar dentro das empresas. Faz uma diferença absurda, né? E me diga uma coisa, algumas dicas que você poderia dar aqui para quem estiver procurando mais informação ou querer saber mais sobre como realmente aplicar projetos de melhoria de saúde mental dentro das empresas? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa abordar é, se você tem o desejo de, como líder, se posicionar de um jeito que o seu time se sinta acolhido, você precisa começar por você, né? Como é que eu estou hoje? O que é que eu estou disponível para viver hoje? Então, o check-in emocional, ele tem a ver com esse ponto, da gente ser a referência a partir do ponto que a gente se investiga, que a gente tem conhecimento sobre nós mesmos. Então, o autoconhecimento é o que você vai conseguir transitar para você refletir isso para o seu time. Então, o primeiro ponto seria se investigue, se conheça, aprofunde em você. Depois, eu diria que não torne os processos pessoais. Muitas vezes, a gente é muito autocentrado, a gente acha que tudo se trata de nós, né? Mas cada um de nós, tudo que a gente está falando, das diversas formas que a gente encontra de se comunicar, inclusive de escutar, a gente está contando uma história nossa, não necessariamente falando sobre o outro. Então, quando a gente despersonaliza, a gente para de viver imerso numa série de processos e problemas que a gente está criando, na verdade, porque eles não nos pertencem. A gente tem consciência de quem a gente é, então fica muito mais fácil da gente entender, pô, isso aqui nunca foi meu, eu devolvo para o dono e cada um que vai tratando aí os seus processos. Um terceiro ponto importante é reconhecer a vulnerabilidade como recurso de linguagem, como expressão da verdade interior. Vulnerabilidade não é fragilidade. Brené Brown fala muito sobre isso. Tem um livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito, que é você entender que o seu posicionamento humano, consciente e honesto, que não tem a ver com cometer sincericídios, você ser consciente sobre quem você é, faz com que o seu time sinta que também não precisa ser perfeito, porque a perfeição ela é inatingível, né? Ela é um recurso de autossabotagem do nosso ego. É o perfeccionismo. Então, é fazer a gente querer algo que não existe, não é tangível. Então, assumir a vulnerabilidade como algo que é real para você e para as pessoas. E isso requer
um recurso que a gente tem que estar muito pronto para lidar, que é, se eu sou vulnerável e posso expressar quem eu sou, eu também preciso estar pronto para lidar com o que o outro vai me apresentar. Né? Porque não se trata só de mim. Né? Eu acho que essas dicas fazem com que a gente consiga estar muito mais conectados com o agora. E um ponto, uma prática que eu costumo fazer muito isso, e eu indico para todo mundo que eu puder, respire, medite, se cuide, se ame, se respeite, e você não vai conseguir refletir nada diferente disso para as pessoas. Então, acho que quando a gente começa com a gente, tudo fica mais fácil. Eu acho que isso ressoa para todo mundo, Catarina. E eu tive a oportunidade de estar aqui no Brasil 2 anos e falar com pessoas, né? Porque eu fazia os town halls com funcionários. E falar sobre a importância de trabalhar numa empresa que acredita nas pessoas e aonde dá às pessoas o direito às mesmas oportunidades. Independente de onde você vem, da tua cor, se tem uma tatu ou cabelo isso ou aquilo. E as pessoas reagiam àquilo de uma maneira tão bonita, né? Talvez elas viam assim no começo uma coisa meio diferente para lá, mas sei lá, o presidente da empresa ele é gay. Mas eu acho que elas acabavam vendo não como uma maneira de criticar, talvez, algumas sempre, mas como uma maneira de ver oportunidades ali. Poxa vida, se ele chegou com todas essas dificuldades, eu acho que talvez seja uma prova de que realmente todo mundo aqui tem esse direito, obviamente, se trabalhar duro, se investir, se você colocar o teu tempo em planejar a tua carreira, investir na tua carreira, estudar, ter um mentor, ou seja, fazer um plano de crescimento. Sim, isso é o que nos enriquece. Eu acho que a diferença é que nos torna únicos, né? Todos. Tem a ideia do típico e do atípico, né? Quem de nós não é atípico? Eu me pergunto, quem de nós não tem necessidades especiais sobre algum assunto? Todos. Quem de nós não quer ser tratado como alguém único e especial? Único e especial. Todo mundo quer. Isso aí. Acho que o que a gente pode tirar de saldo, assim, eu diria, de resumo desse bate-papo maravilhoso, é que nós temos a grande oportunidade de estar aqui hoje, trocando as nossas experiências, né? Aprendendo um com o outro. E eu acho que é isso que no meio corporativo faz com que a saúde mental continue em foco. É a gente poder trocar, aprender com a experiência do outro, observar o outro, sabe? Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso faz com que a gente poupe, como você falou, cometer os mesmos erros. A gente aprende com os passos, né? Que alguém já trilhou aquele caminho. Opa, se alguém já foi ali e não foi tão fácil, por que eu não posso encontrar uma outra forma, né? Por que eu tenho que repetir padrões de dor? Por que eu tenho que repetir padrões que são a minha reação automática? Por que não parar, respirar um pouco e pensar, como é que eu posso fazer diferente? Que versão minha eu quero revelar hoje? Bacana. Eu acho que o meio corporativo e essa experiência aqui faz com que a gente tenha a chance de ser cada vez mais nós mesmos. E aí, então, nesse sentido, Catarina, a gente falou de saúde mental e a importância de autenticidade, empoderamento, identidade. Ou seja, como a autenticidade realmente gera melhores performances? Tem uma frase de Simone de Beauvoir que eu amo, que eu aceito a grande aventura de ser eu mesma. Fantástico. É tudo que a gente precisa, né? Fantástico. Ou seja, a autenticidade como um acelerador de performance e, obviamente, a performance do todo melhorando, o resultado da empresa melhora. Sem dúvida, os números mostram. Catarina, muito obrigado por ter vindo hoje, dividido tanto conhecimento com a gente. Te agradeço do fundo do coração. Muito obrigada, Gui. O prazer foi todo meu. E, pessoal, obrigado por ficar até aqui e fiquem ligados no próximo Insights. Valeu!